que o Rafael Medeiros está na Deletran, porque ele vai conversar na edição de hoje do Comunidade com o delegado Dr. Christian Cabral, que é quem está coordenando a investigação deste acidente de trânsito. E foi o Dr. Christian Cabral que ouviu o depoimento deste motorista de trânsito que foi preso depois de ter causado este acidente e se recusado a fazer o teste do bafômetro. É a primeira vez que o delegado Dr. Christian Cabral conversa com algum jornalista, com algum veículo de comunicação, desde que o acidente foi registrado, e por isso eu começo a edição de hoje acionando Rafael Medeiros. Bom dia, Rafa. Oi, Trindade, bom dia para você, uma excelente terça-feira para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a gente vai conversar com o Dr. Christian Cabral, que está investigando esse caso, onde o motorista Jefferson Nunes Vieiga, de 23 anos, ele foi preso. Ele acabou matando duas pessoas em um acidente de trânsito na Avenida Filinto Miller, em Várzea Grande. As vítimas, foi o motorista do aplicativo Igor Rafael Alves dos Santos e a diarista Marcilene Lúcia Pereira. O motorista que continua preso, ele já prestou alguns esclarecimentos para a Polícia Civil. Quem vai trazer detalhes para a gente vai ser o delegado titular aqui da Delegacia de Trânsito, o doutor Christian Cabral. Doutor, bom dia. A gente vai começar já com a pergunta que muita gente está fazendo. O que disse esse motorista para a polícia? Bom dia, Trindade. O caso aconteceu no último feriado. O motorista estava dirigindo o veículo em estado de embriaguez em alta velocidade, causou o acidente e ainda assim tentou foragir do local. Foi detido por populares, posteriormente a equipe da Deletran efetivou a prisão em flagrante do mesmo e o conduziu à delegacia de polícia. Ele foi flagranteado no dia pelos crimes de dirigir embriagado, por lesão corporal culposa qualificada e homicídio culposo qualificado. Ambos os crimes qualificados justamente pela embriaguez ao volante. No dia foi conferido ao mesmo o direito de se pronunciar acerca das imputações que estavam sendo feitas em relação ao mesmo e ele se reservou no direito de permanecer calado, não prestou qualquer tipo de esclarecimentos. O caso prossegue agora com a Delegacia de Delitos de Trânsito. Nós estamos ouvindo tanto as vítimas lesionadas, que não foram ouvidas no dia porque foram conduzidas à unidade hospitalar, quanto testemunhas que presenciaram os fatos. Importante chamar a atenção, Trindade, que o Jefferson ele já tem um histórico aí de infrações de trânsito. Em 2015, quando ele ainda tinha 16 anos, ele foi detido por direção perigosa. Aos 18 anos foi detido novamente por direção perigosa. Em 2020 se envolveu num acidente de trânsito, por sorte sem vítima, mas um acidente de grandes proporções. E aí, infelizmente, esse ano, aí levou a cabo a vida de duas pessoas e deixou outras duas aí hospitalizadas. Doutor, para a justiça manteve a prisão dele e para a justiça parece que ele alegou para o juiz lá que ele estava assim alcoolizado e ele sofre de problemas com álcool, ele é alcoólatra. Chegou essa informação para os policiais civis também? Não chegou, mas o problema dele é um problema moral, um problema de respeito às normas de trânsito, A gente, como foi falado aí, desde a adolescência ele tem o hábito de infringir as normas de trânsito e gerar perigo para os demais usuários das vias. Esse é o problema de fato dele. O álcool aí foi apenas a cereja do bolo que levou à efetivação desse resultado gravíssimo aí que prejudicou a vida de várias famílias. Além de infrações de trânsito, ele também possui outras passagens pela polícia, delegado? O que nós temos informações até o momento são apenas essas passagens aí por crimes relacionados ao Código de Trânsito. Doutor, qual que é a pena que ele pode pegar? Quantos anos de prisão, caso ele for realmente julgado, e o juiz determinar? Até quanto tempo de prisão? Quais são os crimes que ele cometeu ali? Então, ele foi flagranteado por 4 crimes, duas vezes o crime de homicídio culposo no trânsito qualificado e 2 vezes o crime de lesão corporal culposa no trânsito qualificado. Ele deixou 2 pessoas mortas e 2 lesionadas. Os elementos apurados até então pela Delegacia de Delitos de Trânsito, nós continuamos na investigação, é importante chamar a atenção, o fato aconteceu naquele dia, mas nós continuamos na investigação. E os elementos que nós temos até o momento indicam que a capitulação do indiciamento do mesmo pode ser alterada para homicídio doloso, em virtude dos elementos que apontam aí que houve o dolo eventual do Jefferson. Se essa alteração se consumar,
ele deixa de responder por crimes que dão a ele uma pena de 5 a 8 anos de detenção, que é o crime de homicídio culposo qualificado, e vai passar a responder pelo homicídio comum do artigo 121 do Código Penal. E aí, nesse caso, ele fica sujeito, para cada vítima, a uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. Doutor, o carro era do Jefferson ou não? Não tenho essa informação ainda, é a propriedade do veículo, ele usava o veículo. Doutor, outra dúvida que surgiu, no dia do acidente, as informações acabaram chegando ali, algumas desencontradas, falaram que ele estava com mulheres dentro do carro, a polícia ouviu testemunhas, sabe dizer se essa informação procede ou não, ele estava sozinho ou de fato ele estava com mulheres saindo de baladas, o que a polícia tem a dizer em relação a isso, essa informação? Isso, de fato existem informações nos autos, que foram inseridas por pessoas que passavam pelo local, de que o carro dele haviam mulheres na companhia do mesmo. Nós não conseguimos até o momento identificar as mesmas. Também existe a informação de que ele havia passado a noite num evento fazendo consumo de álcool. Essas mulheres, caso identificadas, elas também vão ser ouvidas pela polícia? Sim, é importante ouvir as mesmas, tanto para apurar as razões que levaram ele a estar trafegando na velocidade que trafegava, velocidade estimada em aproximadamente o dobro da velocidade máxima permitida para a via, quanto também apurar o que o mesmo fez antes do momento do crime e o que ele almejava fazer após o crime, porque as testemunhas ouvidas até então revelam total indiferença do mesmo com o evento lesivo causado. Para a gente encerrar, doutor, a polícia, qual que é o próximo passo das investigações e quanto tempo que a polícia tem para concluir essas investigações? Então, por exigência legal, como ele está preso, nós temos 10 dias para concluir. Esse prazo vence agora no próximo dia útil após o feriado, que seria segunda-feira. Mas ainda há muita coisa a ser feita, em especial a análise dos laudos periciais requisitados, tanto no local do crime, quanto em relação às vítimas que vieram a óbito e as que estão lesionadas. A Justiça pode prorrogar esse prazo, doutor? Em princípio, não. Nós encaminhamos o resultado da forma que foi produzido até então, e eles dão prosseguimentos e em apartado a gente continua realizando as provas que forem necessárias e que forem demandadas pelo Ministério Público. Obrigado, doutor Christian Cabral, pela entrevista. Lembrando, Trindade, que essa é a primeira vez que o delegado fala sobre esse caso com a imprensa. Trindade, só lembrando então que o Jefferson Nunes Vieiga, de 23 anos, ele já possui um histórico de crimes e de delitos de trânsito. Ele segue preso, a Justiça manteve a prisão dele por 10 dias até que a polícia conclua essas investigações. A gente lembra que ele acabou matando 2 pessoas no trânsito, são elas o motorista de aplicativo Igor Rafael Alves e também a diarista Marcilene Lúcia Pereira. Só atualizando o estado de saúde da Jaqueline, aquela criança, filha da diarista que estava na UTI, eu conversei com os familiares, ela permanece na UTI, hoje ela deve passar por uma cirurgia, porém ela permanece na UTI. Os familiares do motorista do aplicativo, o Rafael, e também os familiares da diarista, eles vão fazer uma manifestação hoje, às 14 horas, na Orla do Porto, pedindo aí para a Justiça manter o jovem, manter o Jefferson preso. As investigações continuam, Trindade, e é claro que quando o SBT Comunidade entra numa ocorrência, a gente vai até o final. Muito obrigado, Rafael Medeiros. Agradeço também a gentileza do Dr. Christian Cabral em atender a nossa equipe. Eu sei que a rotina dele é complicada, é um delegado de extrema competência que faz um belíssimo trabalho à frente da Delegacia de Assuntos Relacionados ao Trânsito na capital de Mato Grosso.